Então vamos nós. Dois homens. Esse é Joselito e esse é Adailton. Adailton é de Salvador e Joselito, que também é conhecido como Celito, é aqui de São Paulo. São dois casos que mostram claramente a que ponto, a que ponto ou com que facilidade as pessoas hoje em dia usam uma arma. Eu vou começar por Joselito, conhecido como Celito. Ele é taxista e ele tem um vizinho novo, e esse vizinho chama-se Luiz Tadeu. Todo mundo ali na rua diz assim: pô, esse cara que mudou pra cá é um cara esquisito. Esse é o cara esquisito. Este é Luiz. Pois bem, naquela noite, finalzinho, tal, o filho dele vê esse aqui jogando pedra num dos carros da família. O filho vai, conversa com ele, mas resolve ligar para o pai. O pai chega. O pai estava levando, inclusive, um amigo para o trabalho. Disse assim: ó, meu filho está lá com problema, tem um cara morando lá na rua, é esquisito, está jogando pedra lá no carro da gente. Você se incomoda de eu ir lá? Não, não, vou contigo. Pum! Mudou o caminho. E foram falar com o Luiz, que é o barbicha ali. Começaram a discutir, os dois. Esse aqui só disse assim: podem ajoelhar. E essa altura ele já tem uma arma na mão. Se ajoelhe. E é nessa hora que ele não perde tempo. No taxista ali ele deu 4 tiros. E no amigo, o amigo também ele foi baleado, mas conseguiu escapar. E ele está foragido. A pergunta que eu te faço é: como alguém consegue matar outro com uma frieza por uma discussão de nada? Nada. Põe no Cidade. A esposa lembra da última vez que falou com o marido, ainda no hospital. Cheguei a ver ele na maca, com o balão de oxigênio. E passou por mim. Eu ainda falei para ele assim: Celito, tenha fé que você vai sair dessa, E aí, só que eu não sei se ele estava me ouvindo, aí pedi muito para Deus. Não teve jeito, quando o médico me chamou e falou que ele tinha falecido, o meu mundo acabou. Foi nesta calçada que Joselito implorou para não morrer. Meu pai estava caído na porta da minha casa, falando para mim socorrer ele, para não deixar ele morrer. Mas Luiz Tadeu, o vizinho assassino, foi frio e disparou 4 vezes na vítima. Os tiros destruíram uma família. Acabou meu mundo, acabou da mãe dele, que a mãe dele está acabada, a sogra, tadinha. Ela está acabada, a família inteira acabada. Ele acabou com a família inteira, A distância é pequena entre a casa do assassino e da vítima. O motivo da discussão foi este carro da filha do taxista, que estava estacionado neste mesmo lugar e que Luiz achou que estava atrapalhando. O vizinho assassino morava no local há apenas 2 meses. Ninguém o conhecia direito. Meu irmão conhece ele de vista, passa, cumprimenta, ele fica ali, fumando ali na esquina. Meu irmão viu ele algumas vezes, passa, cumprimenta, mas jamais imaginar que ele é desse jeito. Era por volta da 1 da manhã. O filho de Joselito estava em casa com a esposa grávida de 3 meses. Foi quando eles ouviram um forte barulho de carro cantando pneu. Até então achavam que estava tudo bem, mas logo em seguida um barulho de vidro quebrando. O filho saiu aqui no portão e pôde ver que ali, ao lado do carro da família, estava o vizinho com uma pedra na mão, quebrando o vidro. O rapaz se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. O vizinho disse que não tinha feito nada e começou uma discussão. Eu peguei e falei pra ele porque ele tinha feito isso, que eu falei pra ele aí, depois a gente conversa então, entendeu? De boa, a gente não se apega em bem material.
Aí ele pegou, guardou o carro dele dentro da garagem e falou assim, já desço para conversar com você. O filho decidiu ligar para a polícia e também para o pai que estava próximo levando um passageiro para um bairro vizinho. Meu pai, não demorou 5 minutos, o meu pai chegou. Como estava perto de casa, Joselito pediu ao passageiro, que também era amigo dele, que o acompanhasse até aqui. O taxista achava que resolveria rápido o problema. Assim que eles chegaram, Joselito estacionou o carro exatamente ali, na frente daquele poste, e caminhou até a casa do vizinho. Viu que Luiz estava ao lado do carro. Ele chegou a cumprimentar o assassino e disse que logo resolveria o problema. Meu pai não deixou falar com ele, falou, entra para dentro. Então falou umas 3 ou 4 vezes assim. Mas a conversa foi rápida e logo o vizinho sacou a arma, mandou o passageiro descer do táxi e exigiu que ele e Joselito se ajoelhassem exatamente aqui. O taxista ainda pediu que ele não fizesse nada, mas não adiantou. O assassino atirou em direção à perna do passageiro, que mesmo ferido conseguiu correr. Depois atirou outras 2 vezes no taxista, que ainda correu em direção à casa, mas bem ali no portão foi baleado outras 2 vezes. O assassino entrou no carro com uma mulher que o acompanhava e fugiu. Joselito foi levado pelo filho para o hospital, mas morreu depois de sofrer 2 paradas cardíacas. Como é que foi para você receber essa notícia? Pra mim o mundo acabou, né? Acabou porque tudo que eu tinha era meu pai. O passageiro foi socorrido. O tiro atingiu a perna dele, mas depois de passar por cirurgia, ele se recuperou. Segundo a polícia, Luiz trabalha como tatuador. Ele não foi mais visto no bairro. O delegado já pediu a prisão do criminoso. Luiz não tem passagens pela polícia. Eu quero mesmo é que a justiça seja feita, né? Que ele seja preso e que Deus tome um caminho na vida dele, que ele mude a pessoa que ele é e pague pelo que ele fez, né? Meu pai. Joselito e Cecília foram casados por 24 anos e tiveram 4 filhos. Eles ficaram separados por 1 ano, mas atualmente haviam reatado o relacionamento. Estavam fazendo planos. Ele estava falando para mim, Cecília, agora tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo, agora tudo vai melhorar. Nos últimos dias, assim, ele estava muito feliz, com 1000 planos, né? Pra gente terminar a casa, né? Vir morar aqui, continuar nossos sonhos, né? Curtir nossos netos, mas infelizmente não vai dar mais. Ele trabalhava durante o dia como motorista na prefeitura e à noite como taxista. Era o jeito que ele tinha para complementar o salário e construir a casa onde ele e a esposa iriam recomeçar a vida. Eu estou estraçalhada, porque ele vai fazer muita falta para mim. O filho ainda carrega as más lembranças daquele dia em que viu o pai nos últimos minutos de vida. Ele e Joselito eram muito unidos. A gente acordava junto, a gente resolvia as coisas junto, almoçava junto, jantava junto e dormia junto. Pra mim foi muito difícil. Eu tô arrasado, né? Eu tô sem chão, não sei o que faço. Cecília não sabe onde encontrar forças. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu acordava e eu sabia que eu tinha ele para tudo, qualquer situação. E agora eu não tenho mais. Eu não tenho mais ele para me ligar, eu não tenho mais. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Se ele está foragido, no caso de Adailton, não. Adailton e Eduardo. 2 amigos, 2 policiais. 2 policiais. E aí? São policiais militares, eles vão a uma festa numa praça e, de repente, os 2 começam a conversar. Todos olham e dizem, olha lá os amigos conversando. De repente, começa uma confusão.
entre os dois. E Adailton. Começa uma confusão, mas de soco, pontapé, rabo de arraia, pernada. E Adailton começa a ter vantagem sobre o outro. O outro vai, está armado, policial, saca a arma e atira no amigo. O amigo morre ali mesmo. E ele, e o policial que atirou, continua trabalhando normalmente. Põe no Cidade. Um local calmo, aparentemente tranquilo, onde pessoas passam um tempo na praça, levam os animais para passear e colocam o papo em dia. Aqui nesta praça acontecia uma festa promovida por um sargento da Polícia Militar que comemorava uma promoção na corporação. No final do dia, o que era para ser um momento de alegria, terminou em tragédia. O também soldado da polícia, suspeito de ter atirado contra o próprio colega de farda, resolveu falar 2 anos e meio depois do acontecido. O soldado Eduardo da Mata nega que o grupo estivesse comemorando a promoção do sargento Adailton Soares dos Santos, de 50 anos. Nós não estávamos em momento nenhum em uma festa comemorativa dele. Nós estávamos no aniversário de um amigo em comum que nós tínhamos e nós fomos para a praça. Chegando lá nessa praça, ele me chamou para poder conversar separadamente e pediu para que a namorada dele fosse para a festa que seria no dia seguinte de minha esposa, o aniversário dela. E eu, como já sabia de que ele já tinha me dito diversas vezes de que ela não era uma pessoa legal, que só procurava ele quando ele recebia dinheiro, essas coisas todas, e eu falei para ele: "Ô, Dá, você tá pagando pau para a menina nova depois de velho?" No momento esse em que ele me agrediu, me deu um soco, eu caí desfalecido, bati a cabeça no chão. Quando eu vim acordar, que eu vim abrir os meus olhos, ele estava me dando diversos chutes, pontapés, entendeu? Eu me levantei, consegui me levantar, ainda olhando para ele, cheguei para ele e disse: "Dá, você está me desconsiderando?" Eu recebi um outro soco, caí para trás, em momento esse em que, quando eu visualizei que eu ia para cima dele, ele tentando arrastar a arma para poder atirar em mim. Adilson estava atirando ele de cima de mim. Quando ele tentou meter a mão para poder atirar em mim, foi que eu saquei da minha arma e atirei nele. Eduardo e Adailton sempre foram amigos, criados no mesmo bairro e entraram para a Polícia Militar. Eduardo conhecia bem o perfil do colega. Conhecendo ele, como eu já conhecia, ele é uma pessoa agressiva, em que já tem diversos fatos de ter batido lá em vereador, bateu em velho, bateu até inclusive em um policial. Meses antes também desse fato, ele havia tentado contra a vida de um capitão da Polícia Militar. Mas a família da vítima discorda. Eles foram até a Corregedoria da Polícia Militar cobrar uma punição para o soldado Eduardo da Mata, que está em liberdade e continua trabalhando normalmente. A gente espera até que um policial é assassinado por um marginal, mas por uma pessoa de farda. E detalhe, esse monstro está solto, trabalhando, e a sociedade? O soldado Eduardo da Mata responde a 2 processos. Um administrativo, em que ele pode até ser expulso da Polícia Militar. O outro na Justiça Comum, pelos crimes de lesão corporal e homicídio. No entanto, o julgamento ainda não foi marcado. Enquanto isso, o acusado tenta se defender. Não estou aqui querendo julgar a família infelizmente perdeu o ente querido deles, mas quem poderia ter perdido seria a minha família. Entendeu? Peço perdão, entendeu? Pelo fato de ter acontecido, mas eu não tive a intenção de matá-lo. Não teve intenção nenhuma. Tá com a arma na mão, atirou, qual é a intenção? Ué, só teve. Pode ser até que seja legítima defesa, né? Pode até ser, né? Mas o que mais me espanta é ele estar trabalhando normalmente, quando deveria estar, no mínimo, afastado do serviço, né? Isso é o mínimo, mas aqui nesse país é tudo engraçado. Olha só, 4 fotos, 3 de Marisa sozinha e uma de Marisa com Maurílio. Os 2 são casados há 10 anos. Foram crescendo, ele se aposentou e ela montou um salão de beleza. A questão é que ele tem um vício, ele adora um jogo. E ele vai lá e, tome de roubar dinheiro do salão dela. Ele chega, vou tomar um café,
Blum! Mete a mão no dinheiro. Ela aí tem uma ideia. Ela diz, pô, tô me roubando. Ela mete uma câmera de segurança. Quando ela vai ver quem é que está roubando, o próprio marido. Dá-se uma discussão, aquela confusão, separa, não separa, ela decide perdoá-lo. Mas ele não. Ele fica pensando assim, ué, tá me ameaçando? Ele foi lá e contratou um matador de aluguel. Exatamente isso. Numa estrada, estão os dois, chega o matador, pau. Atira nela, ela morre, ele corre e vai para a delegacia e diz que foi um assalto. Só que acontece o que ele não esperava. O que ele esperava? Ele esperava que o matador fugisse. O matador teve alguma coisa que bateu na cabeça do assassino de aluguel, ele foi lá na delegacia e disse, só quem matou aquela moça fui eu, e foi a mando do marido. Põe no Cidade. Marisa Gonçalves Fialho, de 33 anos, era uma empresária de sucesso em Timóteo, no interior de Minas Gerais. Era dona de um salão de beleza e tinha centenas de clientes. Era tão requisitada que costumava abrir mão dos finais de semana com a família para atender noivas e mulheres que queriam ficar lindas para as festas. Tinha vezes que ela trabalhava até 10 horas da noite, até de domingo ela arrumava noiva, atendia cliente de Patinga, mas tinha muito Coronel Fabriciana, tinha muito clienteira. Marisa era uma mulher tão bonita que chamava a atenção de muitos homens. Mas foi Maurílio Bretas Lage quem conquistou o coração da empresária. O casal ficou junto por 10 anos. Maurílio, aos 56, já é um homem aposentado e está no segundo casamento, o que nunca foi problema para os dois. Maurílio sempre foi um homem muito simpático com Marisa. Só que, com o passar do tempo, isso foi mudando. E aquele homem carinhoso dentro de casa, aos poucos, se transformou em um homem extremamente ambicioso. Maurílio já não se contentava mais com o salário da aposentadoria. Queria sempre mais. O dinheiro dele tinha endereço certo, os botecos e as mesas de carteado. Ficava lá no jogo de baralho, quando ficava no jogo de baralho, ficava lá no clube. Para bancar os gastos com os jogos, Maurílio não se importava com nada. Ela ligou para mim um dia reclamando, ô mãe, sumiu 3 mil reais meu aqui e eu tenho certeza que é meu marido, porque a minha funcionária é de confiança. E o relacionamento do casal passou a ficar insustentável. As brigas aconteciam quase que diariamente. Não gostava assim de trabalhar. E ela falava que um dia ela brigou com ela e falou que desde quando conheceu ele, que ela tratava dele. Porque o salarinho dele não chegava nem nos pés do dela. Até a Marisa se afastar do marido pela primeira vez. Antes disso, ele já tinha separado. Ficou uns 3 meses separados um do outro. Aí depois voltaram. O problema é que Marisa tinha um coração grande e gostava do marido. Na esperança que ele mudasse, a cabeleireira sempre perdoava e aceitava Maurílio de volta. Só que a Marisa notou que o dinheiro dela continuava desaparecendo. Para tentar descobrir o que estava acontecendo, ela então instalou várias câmeras no salão. E foi justamente uma dessas câmeras que flagrou Maurílio roubando. Por causa do sumiço de mais dinheiro, o casal voltou a discutir. E ele não sabia que o salão estava com o computador filmando. Quando ela ligou, pegou a câmera do salão, ela achou ele sentado em um local, agachado, pegando o dinheiro. Maurílio negou ter invadido o salão para roubar, mas Marisa rebateu o marido com as gravações. Ela falou assim, não nega não, porque a filmadora filmou você aí. Aí não tinha como ele falar que não, porque a própria filmadora estava condenando ele. Maurílio era como um saco sem fundo. O dinheiro aparecia e desaparecia na mesma hora. E Marisa foi vendo o resultado do trabalho indo por água abaixo. A minha tia diz que a Marisa reclamou com ela que na semana havia sumido todos os seus cartões de créditos. Mesmo diante das traições de Maurílio, Marisa decidia perdoá-lo. Não falou nada com ninguém não, ela só chamou a atenção dele porque ela perdoava as bobeiradas dele, ela perdoava, mas ela chamava atenção e queria que ele virasse homem, né?
Ou então queria que ele pedisse, ela não importava. Se ele até pedisse, ela ficava nervosa porque ele fazia os treinos caladinho. Marisa perdoou, mas Maurílio não gostou de ter sido filmado roubando. Depois disso, ele passou a arquitetar a morte da própria esposa. Contratou um rapaz de apenas 19 anos para cometer o assassinato e fazer parecer que tudo foi resultado de uma tentativa de assalto. Marisa foi morta nesta estrada, que liga a cidade de Timóteo à BR-381. No depoimento, ele disse à polícia que os dois estavam passando por aqui para ir para um motel na cidade de Ipatinga. No caminho, eles foram abordados por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Marisa teria saído correndo do carro, uma forma de reagir ao assalto. Foi baleada e morreu sem ser socorrida. Só que a tranquilidade de Maurílio na delegacia chamou a atenção dos policiais que não acreditaram na versão de latrocínio. Roubo seguido de morte. O que o senhor espera falar para a polícia depois? O que o senhor espera falar? O que eu espero falar? Nada, o que eu já falei. Foi um assalto. Sei lá, o que eu falei com a polícia eu vou confirmar. Ué. Seria um assalto, no caso? Pelo menos tentativa, né? Maurílio, então, acabou preso em flagrante, quando ainda prestava depoimento. O aposentado chegou a negar para a polícia em depoimento que tivesse participação no homicídio da esposa. Só que foi nesse momento que entrou um outro personagem também muito importante nessa história. O jovem de 19 anos. Com a consciência pesada, ele procurou a delegacia justamente para assumir a autoria do crime. E disse mais ao delegado, que foi justamente contratado por Maurílio. A polícia já havia descoberto a participação de José Viana da Silva Neto no homicídio. Antes de ser preso, o assassino decidiu se entregar à polícia e deu detalhes do crime. José Viana disse que recebeu a moto da cabeleireira como parte do pagamento. E o restante, R$5.000, ele receberia 2 dias depois. Maurílio foi encaminhado para a cadeia de Timóteo, onde vai aguardar decisão judicial sobre um pedido de relaxamento da prisão. A família de Marisa não esperava que o relacionamento do casal terminasse de forma trágica, mas já sabia que os dois não viviam bem. A irmã da empresária conta que flagrou diversas vezes o cunhado agredindo a irmã. Ele era agressivo, ele era nervoso, né? O pouco que eu presenciei é uma forma desequilibrada. Dona Wanda conta que nunca aprovou o relacionamento entre Marisa e Maurílio e que vivia dando conselhos para a filha, mas não teve tempo de ver o problema resolvido. Desde quando eu conheci ele, eu já fiquei cismada já. E foi uma pessoa muito assim, calado, não era muito comunicativo com a gente e era muito assim, muito afastado da família. Eu espero que possa ter justiça. Pois bem, se no caso aqui de Marisa, ele contrata um matador de aluguel e a família diz que ele era violento, nesse aqui, Miliane escapou desse por pouco. Eles têm um filho, um filhinho de 10 meses, mas se separam. Inclusive, ela tem uma medida protetiva. Ele é lutador dessa luta de Ele é Matei ele lutando? Mostra ele aí para mim, por favor. Olha ele aí lutando. Ele é de qual calção? Ó. Ali, ó, repara, ó, ele tá aqui. Ó, entrou. Os dois estão de calção preto. Repara, ó. Olha lá, ele é o que está aí de luva preta. Ó, esse é ele. Repara, ele é lutador de Anderson Silva. Você vai vendo, porque ele vai entrar. Ó, lá vai ele, ó. Lá vai ele. Ó, Derossi Barbosa. Ele tá lá ganhando a luta, derrubou o outro. Vai vendo. Estou mostrando isso para imaginar se o corpo dele não é uma arma, né? O corpo dele é claro que é uma arma. Repara, 9 lutas, 9 vitórias. Tá ele em cima do outro, tentando imobilizá-lo.
Repara, esse sujeito vai entrar na casa da ex e vai fazer um salseiro só. Olha aí, campeão. Repara, ele tá lá segurando o outro tá por baixo. Olha o tempo, a resistência que ele tem. Repara, ele quer finalizar, olha lá. Quer dizer, um sujeito que é acostumado com isso, né? Se ele é profissional realmente, ele jamais vai usar a luta, né, fora do local de trabalho dele, que é ali. Né? Esse é o local de trabalho dele. Resumo, corta para mim. O que acontece? O homem que eu e você vimos ali, o campeão, é esse aqui. Ela conseguiu, inclusive, uma medida protetiva contra ele. Esse papel que assinam e não vale nada. Determinado dia, ela está em casa com 2 amigos. Na verdade, um casal de amigos. E o homem que está, são um casal, ele é sargento do Exército. Derossi, deve ser assim a pronúncia do nome, já entrou, foi quebrando portão, porta-móveis e partiu para cima. O sargento e a namorada ou esposa, bota ali, entraram no meio. Olha o que o lutador de Anderson Silva fez. Destruiu o rosto da moça, destruiu o rosto do sargento e aí é que é a questão. Se não são os dois, Miliane não está viva. Por enquanto ele batia nos dois, foi o tempo dela pegar o bebê e, ó, cair fora. Põe no Cidade. Essa é a casa da jovem Miliane de Oliveira Silva, de 31 anos de idade. Segundo a investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Derossi Barbosa da Costa, de 25 anos, foi até o local na noite de domingo, quebrou a grade, a porta e entrou na residência. Em seguida, destruiu a porta do quarto. Conforme o pai de Miliane, que não quis gravar a entrevista, 2 amigos de sua filha estavam hospedados na casa, um sargento do Exército e a esposa. O casal conseguiu distrair o acusado e Miliane fugiu. Mas ambos sofreram a agressão de Derossi. A mulher levou um murro no rosto e teve o nariz quebrado. Já o sargento ficou com o supercílio machucado. Manchas de sangue ficaram espalhadas pela casa, em travesseiros e até no colchão. A polícia foi acionada por populares e prendeu Derossi em flagrante. O SAMU levou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Esse homem que mora ao lado viu toda a cena. O rapaz chegou e invadiu a casa da Milinha, quebrou os outros. Os rapazes lá quebraram, batendo no rapaz, batendo na moça. E a confusão entre eles aqui acontece sempre? Ou ele sempre vem aqui? Não, ele veio já umas vezes, batendo nela aqui, quebrou porta, quebrou tudo. Derossi é conhecido no Acre por ser lutador de artes marciais mistas, MMA na sigla em inglês, e ser especialista em jiu-jitsu. Ele já participou e foi campeão de campeonatos locais e até nacionais. Segundo atletas da área, o jovem tem uma carreira promissora no mundo da luta. Na delegacia, o acusado disse em seu depoimento que só queria pegar o filho que tem com Miliane. Derossi vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal e violação de domicílio. A justiça já havia determinado, por meio de medida protetiva, que o jovem se afastasse da ex-companheira. A delegada informou que, por se tratar de um lutador, o caso se torna ainda mais grave para o acusado. Então isso com certeza faz com que a gravidade das lesões, né? Então a gente viu que os amigos ficaram bastante machucados. Então acho que nesse sentido sim é agravado. Mas claro que é agravado. O corpo dele é uma arma, não estou certo, Faraó? E, inclusive a justiça já afirmou em vários casos um entendimento nesse sentido. Quer dizer, ele tem uma superioridade sobre um desafeto, por exemplo, total. Quer dizer, como você disse, uma arma. Ele usa como arma e causa os efeitos produzidos por uma arma. Perfeito.